Então, muito bom dia a todo mundo. Muito feliz de estar aqui moderando esse painel maravilhoso, uma iniciativa do Brain, especialmente a nossa tribo de Sampa, né, na figura do Bruno e da Mari que está aqui conosco, e do Marco Fabri. A gente tem a felicidade de ser um ICT privado, cativo, do Grupo Algar, fundado pela Algar Telecom. Estamos fazendo história aqui no interior de Minas, né, de Uberlândia para o mundo. E nesses 4 anos de história do Brain, a gente tem trabalhado esse tema da logística durante quase todos os 4 anos. Então, nós lançamos soluções ligadas ao IoT, a própria conectividade resiliente. Depois, nós lançamos soluções de conectividade para dentro de barracões e IoT também, com Asset Control. E recentemente nós lançamos carros conectados, uma primeira iniciativa, e temos a felicidade de alguma maneira, estar contribuindo para o país, né? Onde a logística ela é grande parte do PIB e grande parte da dificuldade também de um país tão grande e continental, né? Nós temos desenvolvido bastante coisas nesse sentido, no que a gente chama num recorte específico de smart space, né, conectar os espaços, seja a cidade, um barracão, uma fábrica, um carro, uma casa, e isso tem sido muito positivo para nós. Um pouco sobre o Brain, nós somos estamos já em Uberlândia, São Paulo, Recife, e agora cruzando o oceano para ir para Portugal. Desenvolvemos soluções de IoT, conectividade, digital e a evolução da cloud para o edge computing. Nesses 4 anos, lançamos 16 produtos para as empresas Algar e 3 novos negócios. Então, a gente está cumprindo o desafio do nosso principal acionista, que é, de fato, estar antenado com o mundo, criar coisas novas e ajudar a perenidade do Grupo Algar. Nesse ano, especificamente, a gente ganhou o aval para poder ajudar outras empresas a se transformarem, pessoas, empresas que querem realmente se transformar por meio da inovação, através de uma iniciativa chamada Brain Academy, em que eu lidero. E nessa iniciativa, a gente está trazendo bastante conteúdos para vocês gratuitos, como esse webinar sobre logística. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o futuro, de fato, da logística, como trabalhar o desenvolvimento de soluções digitais, e a gente vai passar por temas bastante importantes, né? Sobretudo voltado para a conectividade, a própria humanização e a própria digitalização do setor. Hoje nós estamos aqui com 3 convidados. O Miguel, ele está representado a T-System. Hoje ele é expert no tema de digital e IoT. Já está há 16 anos na área de TI e Telecom, é um parceiro nosso. Nós temos a felicidade de contar com ele aqui para falar um pouquinho sobre alguns cases bem práticos do que a T-System tem feito na parte de digitalização e IoT para a logística. Estamos também com 2 professores queridos, ambos da Unicamp, professor Orlando, hoje professor doutor titular da área de logística e transporte na Faculdade de Engenharia Civil. Já falei aqui, uma pessoa muito querida, muito antenada. A gente tem a felicidade de ter ele aqui compartilhando todo o seu conhecimento, né, como professor e pesquisador no tema. Meu xará também aqui, Leandro, professor doutor na Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação na Unicamp. Tem trabalhado muito o tema de conectividade e IoT, principalmente para esses espaços conectados, né? Antes a gente fazia um recorte muito de cidade inteligente, mas a gente já ampliou essa visão de qualquer espaço pode ser conectado, pode ter o 5G, como a grande transformação do setor, né? O nosso leilão acontece agora em outubro, até junho do ano que vem a gente vai ver que está bem aquecido a parte das principais cidades ter o 5G na ponta, e essa transformação só está começando, né? Então, bem-vindos, professor Leandro, Orlando e o querido amigo Miguel da T-System. Eu passo a palavra para vocês. Primeiro a gente começa com os professores, vamos fazer uma pequena apresentação sobre o tema, e no final de cada apresentação a gente pode, de alguma maneira, refletir um pouco sobre o tema,
mas no final das 3 apresentações a gente abre para perguntas, vocês podem colocar no chat ou no momento apropriado, abrir o microfone para fazer as perguntas diretamente aos professores. Sejam todos bem-vindos e vamos a esse painel maravilhoso sobre o futuro da logística. Posso começar, Leandro? Claro, professor Orlando. Primeiro, muito obrigado, Leandro, pelo convite e a toda a Brain. Eu sou um fã incondicional da Brain, tanto pelo conceito que eu vejo que vocês desenvolvem, quanto pela estrutura e a forma de trabalho. Eu, como estou aí com a minha amiga Eliana Sena, eu vou fazer uma brincadeira. Antes eu pensava em invenção. E aí ela tem uma pergunta de para que serve? E aí que você chega na inovação. Inovação é uma invenção que responde para que serve. E a Brain trabalha muito bem isso, porque faz essa integração de mercado. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar rapidamente aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Bom, para quem não me conhece, eu sou lá da Unicamp e eu tenho um laboratório de aprendizagem, logística e transportes que trabalha exatamente com tecnologias disruptivas e humanização em logística. E aí eu vim conversar um pouco com vocês sobre digitalização em logística. Mas primeiro vamos entender um pouco a escala dessa digitalização. Para isso eu vou usar um exemplo corriqueiro. Eu pego e escrevo um texto com minha caneta. Isso é processo físico. Eu escaneio esse texto e mando para alguém. Digitalizei, é assim que a gente fala, né? É digitalizado. Agora, eu faço diferente. Eu escrevo no Word. Aí eu estou no ambiente digital, que abre as perspectivas de uma forma radical. Muito do que a gente vê hoje em logística é o digitalizado do físico. E a gente tem que chegar em uma escala um pouquinho maior, que é o pensar digital. Então, por exemplo, uma coisa muito corriqueira. Uma loja, ela tem um ambiente físico. Imagine que essa loja faz um site para vender. Esse site nada mais é do que a loja física na internet. É como se eu tivesse tirado um PDF ou escaneado a minha foto. Ele trabalha igual, ele faz o pagamento. Tira. Aí, de repente, vem a questão dos marketplaces. O marketplace já é um pensar digital. Por quê? Porque eu tenho uma série de fornecedores, pequenos ou grandes, uma infinidade, e uma série de compradores, e eu faço essa conexão com uma estratégia muito diferente daquele e-commerce pontual. E o que a gente tá vendo em logística é mais ou menos isso. E a velocidade está muito rápida. Então, imagina em 90 que eu tinha um aviãozinho de controle remoto. Era mais ou menos essa tecnologia disponível. E agora, em 2020, eu tenho um drone que sozinho desenvolve as tarefas. Faz verificação de estoques, pode fazer segurança e vigilância dentro de armazéns. Enfim, nós entramos de uma operação comandada para uma operação autônoma. Agora, o grande desafio é como fazemos isso. Porque a quantidade de sistemas autônomos que está chegando na logística é muito grande. Eu falei do drone, mas também tem veículos autônomos, tem equipamentos que operam dentro dos armazéns, picking automático, empilhadeiras que fazem uma série de operações. O meu colega Leandro já vai falar, eu acredito que por esses equipamentos também. E
como é que você consegue fazer para que isso não seja só digitalizado? Para que isso você consiga, de fato, uma digitalização. Ou seja, como é que você põe esse sistema para pensar de forma digital? Porque, senão, ele vai ser mais um equipamento que trabalha nos moldes digitais, no molde físico. Então, por exemplo, o drone que eu uso para fazer uma entrega. Esse é um uso limitado. Agora, um drone que vai fazer uma fiscalização de um estoque dentro de um armazém e, de forma inteligente, vai checar o disponível previsto para cada SKU, já é uma estratégia digital. Aí você tem que entrar com uma outra área, que é a área de inteligência. Bom, aí como é que você faz? Tem um monte de tecnologias que estão aparecendo. Essa é uma curva clássica da Gartner, é o Hype Cycle, que é a demonstração de como é que vem caminhando as tecnologias. Para você entender o movimento dela, ela sobe bastante num primeiro momento, chega num pico, você acha que é uma maravilha, aí ela começa na descendente, vai para um vale, aí você fala que aquela tecnologia é horrível, e aí realmente estabiliza. Algumas continuam no vale e nunca mais retornam, e outras estabilizam. Para a questão da digitalização, eu quero destacar aqui 3. Tá? Os robôs autônomos e qualquer outro tipo de máquina que opera em termos de sistemas autônomos, o IoT, a internet das coisas, e o 5G, tanto para a manufatura quanto para a operação, dado que você tem uma demanda muito grande de fluxo de comunicação. Tem outras tecnologias aí, tem a questão da nuvem, tem a questão de operações de última milha, enfim, mas para a nossa conversa aqui, eu acho que esses 3 já ajudam. Bom, ok, eu quero transformar meu armazém em um armazém digital. Eu vou ter que tratar 3 coisas. Existe um nível, que é o nível dos sensores, um nível da comunicação e um nível de gestão. Por quê? Porque você tem que ter um jeito que aquele equipamento, de alguma forma, perceba a atividade que está fazendo. Pode ser um sensor de aproximação, pode ser um sensor de temperatura, um sensor de umidade, enfim, você tem que ter sensores ali que sejam transmitidos para um ambiente que tenha uma inteligência e consiga tomar decisões que depois devem retornar para essa máquina. Se a gente fala em termos de sensores, a grande questão, e foi a disruptura de um tempo atrás para cá, é o IoT, onde, se vocês acompanharem a evolução, vocês vão ver que esse é o caminho do físico para o digitalizado e, lá na frente, o digital. Quando a gente chega nesse ambiente digital, eu vou precisar da chamada internet de contexto, que é uma coisa que já entrou na nossa vida, mas a gente não percebe. Eu chego no barzinho e pergunto, qual é a senha do Wi-Fi? Por quê? Porque eu quero estar conectado ali. Né? Na minha casa, automaticamente, eu entro num outro ambiente que já se conecta. Então, esse ambiente de contexto permite que os equipamentos, e no caso específico o IoT, eu não vou comentar as questões de IoT, porque temos especialistas aqui nessa área, se conectar e fazer aquela transação para o nível da inteligência.
não esquecendo o layer intermediário, que é o da comunicação. Tá? Agora, eu vou pular o da comunicação e eu vou para o nível de gestão. Tem vários níveis de gestão, mas o que está mais em pauta e que são os maiores desafios são os níveis de inteligência artificial. E, para isso, vamos entender um pouco esses níveis de inteligência. Você tem um nível que é chamado a inteligência reativa. Então, é, por exemplo, uma empilhadeira que tem sensores que não permitem que ela bata no rack. Ela percebe esse tipo de coisa. É o automóvel que apita quando você está estacionando. Esses elementos são um nível básico e que não precisam dos níveis de comunicação. Eles se sustentam na própria máquina. Agora, o que é a bola da vez é a inteligência preditiva, que é a capacidade de olhar uma situação e prever uma tomada de decisão para frente, que a gente chama de aprendizagem. E não é à toa que hoje, na área de inteligência artificial, a área de learning, machine learning, é uma das áreas que mais cresce. Por quê? Porque é a forma da máquina, repetindo várias vezes uma operação, conseguir tomar decisões imediatas. A gente usa muito isso. Quando faz a pergunta, será que você é robô? Aí aparece aquela foto, semáforo, táxi, tem que ser amarelo, porque eu acho que é americano, então vem os táxis amarelos. E se você clica errado, ele fala, não, repita. Agora, eu tenho para mim que já existem robôs que conseguem fazer isso e burlar esse eu sou robô. Por quê? Porque é um problema de aprendizagem máquina. Tem uma área específica dentro de aprendizagem máquina que é a Deep Learning, que aí envolve linguagem de voz, som, e envolve imagens. A terceira, lá embaixo, ainda fica para o humano, tá? Que é a tal da invenção, mesmo que não saiba para que serve. Daí a gente vem para esse último nível, que é o do management, que você entra com toda essa área de inteligência artificial. Basicamente, para isso que eu queria começar a provocação, e eu estou interrompendo, professor, aqui. E fantástico. Muito obrigado aí para a conversa. Estou aberto às questões. Foi uma Beleza. Coisa mais introdutória. No final, a gente pode fazer o bate-papo. Já agradeço a fala do senhor. E, realmente, quando a gente olha o futuro do IoT, da inteligência artificial e da conectividade para barracões, tudo que o senhor falou tem muita sinergia com o que o mundo já está fazendo. É só a gente olhar as grandes empresas do mundo, aquelas que já valem 1 trilhão ou mais, né? Amazon, Alibaba, Microsoft, Grupo Google e Apple, o quanto disso já está presente nos barracões, o quanto isso já está presente dentro da logística interna. E sobretudo, para os alunos que estão aí, inteligência artificial, deep learning, machine learning é a grande aposta, né, da IA para o futuro. Prever e prescrever coisas. Obrigado, professor. Já passo para o Leandro para que ele possa fazer a sua fala. E quem já tiver comentários ou perguntas, reforço o chat para que a gente já possa pensar aqui no agrupamento das questões no final. Contigo, professor. Bom dia a todos. Eu agradeço imensamente o convite. Muito bom estar aqui com vocês, rever o Orlando. Bom, eu vou destacar alguns pontos, minhas apresentações também são bem rápidas aqui, mais voltada para questões de comunicação e eletrônica e sensoriamento, né? Eu vou começar. Nós tivemos grandes avanços, né, em diversas tecnologias eletrônicas, né?
voltadas para o sensoriamento, para a automação. E a minha apresentação, a gente está distante, né, Orlando? Mas eu acho que está muito bem conectado. Você falou muito, né, vou fazer quase um plágio aqui, tá, Orlando? Mas voltado para a eletrônica. Então, esses avanços tecnológicos, eles permitiram, entre outras coisas, né, como já foi bem falado por Orlando, o surgimento da internet das coisas, né, o surgimento do IoT. E o mais interessante é que nós temos pela frente grandes avanços em velocidades altíssimas para o surgimento de novas soluções, novas tecnologias, né? De tal maneira que a gente tem chamado essas novas tecnologias de tecnologias exponenciais, tá? E certamente mudarão aí as nossas vidas abruptamente. Mas, para entender o cenário, né, das futuras aplicações, né, do nosso tema hoje aqui da área de logística, eu acho que é muito importante a gente falar sobre as tecnologias fundamentais que possibilitarão esse desenvolvimento, tá? Então, eu vou destacar alguns pontos voltados para a comunicação, para o sensoriamento, né? E a comunicação hoje é um grande gargalo, né? É um gargalo mais importante aí para ser discutido, né? Para a gente conseguir chegar no futuro aí da logística. Então, eu vou comentar um pouquinho. Uma dessas grandes mudanças vem do 5G, né? Vem do 5G. A ideia aqui não é falar sobre o 5G, não é falar sobre o que é o padrão 5G, porque esse termo já é bastante difundido e tal, mas eu gostaria de comentar o que está relacionado, né, com as principais características da tecnologia 5G em relação à logística. Quais são as principais características da tecnologia 5G que poderão e serão muito bem utilizadas em logística inteligente, logística 4.0, como estão chamando, né? Ou seja, quais as características técnicas que favorecem o uso da tecnologia 5G por companhias, por empresas de logística, tá? Então, eu vou focar nesse item, tá? E aí, antes, eu vou voltar um pouquinho antes para lembrar o seguinte, né? Essa é uma historinha bem interessante, que as tecnologias de comunicação, elas nascem, ou elas surgem para atender um ou mais propósitos, né? Então, se a gente lembrar lá do antigo 2G, a historinha que o Orlando colocou ali, né? O 2G, quando ele surgiu, foi para atender a questão da mensagem de texto em celulares, né? Então, olha, agora eu consigo receber uma mensagem de texto no celular. O 3G já veio da demanda, né, da gente conseguir abrir uma página da internet no celular. Então, o 3G foi criado, entre outras coisas, pensando, né, na possibilidade também da gente acessar páginas de internet no celular. O 4G já veio sobre a demanda de vídeos, né? Divulgação de vídeos, assistir vídeos, né? E o 5G? O 5G ele abre uma gama gigantesca de aplicações. Então, eu vou focar no nosso tema de hoje. Então, por exemplo, é vídeo Ultra HD. Isso, com certeza, o 5G vai ser uma demanda para isso. Mas para os nossos temas de hoje, então nós falamos, o professor Orlando falou muito bem da questão de sistemas autônomos, automóveis autônomos, carros autônomos, caminhões autônomos. Então, o 5G vem para atender esse tipo de demanda, assim como as outras tecnologias vieram para atender mensagens de texto, etc. E vem para atender sistemas inteligentes. Como o Leandro falou, espaços inteligentes, dados inteligentes. Tá? Agora, a tecnologia 5G possui algumas características peculiares muito, mas muito favoráveis ao sensoriamento, ao IoT e às automações. E quais são essas características? Isso que eu queria comentar rapidamente aqui sobre o 5G. Tá? Uma característica interessantíssima do 5G, comparado com as tecnologias anteriores, é que a quantidade de conexões por dispositivos por quilômetro quadrado vai ser 1000 vezes maior do que a tecnologia 4G. Então, nós estamos falando que a tecnologia 5G, nós vamos conseguir conectar dispositivos, 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Então, imagine esse cenário, né, onde a gente consegue conectar coisas, né, com a capacidade de 1 milhão de coisas por quilômetro quadrado. Isso nunca existiu, então isso abre um leque gigantesco de aplicações.
Outro fator importantíssimo na tecnologia 5G é a questão da velocidade, né? Então, a gente tem escutado por aí que a tecnologia 5G vai chegar até 10 gigabits por segundo. Então, eu vou conseguir baixar um arquivo de 10 GB em um segundo. Para a logística, isso talvez não faça tanto sentido, mas a questão da latência, né? Tempos de latência, ou seja, o tempo, a grosso modo, tempo de atraso. O tempo de atraso na tecnologia 5G, o tempo de comunicação entre dispositivos, vai ser na faixa de milissegundos. Então, vai ser como se fosse praticamente uma comunicação em tempo real. Então, junte esses dois fatores. Pegue a possibilidade de conectar milhões de dispositivos numa velocidade, né, de comunicação praticamente em tempo real, com extrema baixa latência, logística vai nadar de braçada nessa questão. Tá? Então, olha só, imediatamente vem na cabeça o quê? Carros autônomos. Eu consigo sensoriar um carro, monitorar um carro em tempo real. Isso não é possível hoje, né? Conexões massivas entre componentes, entre dispositivos, e em tempo real. Com o que o professor Orlando falou muito bem, com tomada de decisão. Tomada de decisão é questão da inteligência, é onde a inteligência é embutida. Dispositivos conectados massivamente, grande quantidade de dispositivos tomando decisões, logística inteligente. A gente caminha para a questão da logística inteligente. Certo? Então, para a gente terminar essa parte do 5G, tecnicamente são 3 tipos de serviços, né? 3 tipos de serviço. Então, o 5G, deixa eu só passar aqui. Então, o 5G são 3 tipos. Esse cenário que eu coloquei para vocês tem 3 tipos, né? Então, esse Ultra Reliable Low Latency Communication, URLLC. Então, isso é para sistemas autônomos. Conexões massivas, né, de máquinas, o MMTC, tá? 5G e IoT. Tá? E também a questão de banda larga, de comunicação de altíssima banda larga, né? Aí a gente pensa no data link, no link de dados, a gente pensa numa coisa que eu vou falar um pouquinho mais à frente, que é a questão do blockchain. Qual a importância de blockchain nessa questão da logística e no favorecimento de pequenas centrais de distribuição, pequenas empresas, por exemplo. Tá? Bom, na questão, então, da questão de sensoriamento, tá? Então, qual é o impacto, né, no rastreamento de frotas e no sensoriamento de produtos? Qual é o impacto dessas tecnologias, né, que estão chegando no rastreamento das frotas e sensoriamento de produtos? Então, a gente costuma dizer o seguinte, né, com a tecnologia atual, a gente consegue medir, né, as condições, digamos, de um produto no nível do produto, né, no nível do transporte, desculpa. A gente consegue fazer, na tecnologia atual, a gente consegue medir as condições de um produto no nível do transporte, no nível do veículo. Com o 5G, a gente vai conseguir monitorar o produto no nível do produto, ou seja, as suas condições, o ambiente que ele se encontra, né, onde ele está, quando esse produto vai ser entregue, quando esse produto específico vai ser entregue para o cliente específico. Essa é a mudança paradigma que a gente espera com o avanço do IoT, 5G e assim por diante, né? Então, a gente vai conseguir sensoriar, por exemplo, o Orlando também comentou bem sobre isso, a questão de monitorar a temperatura, umidade, luz, choque, aceleração, padrão de cores, padrão de radiação, tudo isso em tempo real. Né? Então, essa tecnologia de sensoriamento, agora puxando mais um pouquinho para a área de eletrônica e de sensoriamento, ela foi possível graças ao avanço tecnológico da que a gente chama de micro e nanoeletrônica. Né? Então, hoje a gente vem diminuindo dimensões desses componentes, aumentando o desempenho, né? Isso tem impacto, por exemplo, na questão do consumo de energia. Então, esses dispositivos hoje, né, os chamados, por exemplo, dispositivos de low power sensors, né, dispositivos de baixíssimo consumo, existem dispositivos que não precisam nem de bateria, que usam os conceitos chamados de colheita de energia do ambiente, né, o tal do energy harvesting. Então, a gente consegue coletar a energia do ambiente e essa energia é suficiente para conectar esses dispositivos, por exemplo, e mandar esses dados. Essa é a evolução da área
do sensoriamento. Tá? Então, olha só, no novo cenário, a gente consegue fazer o monitoramento no nível do produto, monitorar em tempo real com IoT, com sensoriamento e uma questão interessantíssima, que é a questão do blockchain. Né? Resumidamente, para não entrar muito nesse assunto também, mas o blockchain, pelo que a gente tem lido e estudado, né, ele vai permitir a troca de informações de produtos, de valores, de variáveis de sensoriamento entre grandes centros, né, e grandes centros e pequenas empresas, por exemplo. É essa tecnologia que vai dar a segurança na troca de informações. E ela que vai permitir, portanto, que pequenos clientes comerciais façam parte da grande cadeia logística, porque a gente vai dar segurança a essa informação. Então, tem deixa eu passar um próximo slide aqui. Tem um slide que resume bem, né, o conceito de cadeia de suprimento inteligente, né, em que eu acrescentei aí as questões dos sensores, aonde a gente pode colocar sensores comunicando em tempo real, e esse artigo da Milu, ela representa muito bem essa ideia geral, né, que a gente pode ter, então, questão do transporte, questão do warehousing, da distribuição, conectados com a tecnologia 5G, né, e a gente pode ter, então, a inteligência artificial, blockchain, internet das coisas, né, todo mundo conectado, agindo, pensando, né, como o professor Orlando já falou anteriormente, tá? E favorecendo, então, a cadeia de suprimento, cadeia de crédito, cadeia de decisões, tomada de decisões, todos esses entes hoje, né, com o avanço da tecnologia, podem ser sensoriados em tempo real, tomando decisões. Tá? Isso é um avanço gigantesco na questão da logística inteligente. Tá? Eu paro por aqui, obrigado. Fantástico. Obrigado, professor Leandro, fantástico. Nós temos um laboratório de 5G, ganhamos uma licença de teste da Anatel durante um período aqui, e posso compartilhar com todo mundo que está na sala que é uma experiência realmente de disrupção. Não é um 4G melhorado, né? Nós estamos falando de outra coisa. 3 milissegundos é mais rápido que piscar o olho. Então, é isso que a gente está falando de tempo real, de possibilidade, por exemplo, na saúde. Vamos pensar em logística, mas uma logística também de locomoção, né? Então, hoje, cidades pequenas em que uma mulher grávida precisa viajar 200, 250 quilômetros para fazer o seu pré-natal, para fazer o seu ultrassom. Você poderia ter na casa, né, na Santa Casa da cidade pequena, um equipamento conectado no 5G e de forma remota uma enfermeira manipulando o equipamento e um médico remotamente numa cidade maior, em tempo real, falar como que está o bebê. É isso que a gente está falando do impacto na saúde. É da gente ter, de fato, um carro que tome decisões de forma natural. Né? O primeiro teste de um carro autônomo, ele ficou parado por mais de 3 horas no engarrafamento, causando um engarrafamento terrível, porque ele não tomava decisão daquele jeitinho de entrar. Agora dá tempo, eu vou entrar. Ele precisava processar, mandar para a nuvem processava, voltava para ele e ele tomava a decisão, já passou, já era outro carro. Então, imagina o transtorno, né? Com o 5G, a gente está falando de tomada de decisão em tempo real, é menos com piscar de olho, o carro pode fazer, agora dá para passar e passar. É disso que a gente está falando. A tomada de decisão agora ela não vai estar mais também na nuvem. Com o advento do 5G, advém o Edge Computing, o processamento na borda. Então, carros autônomos, coisas autônomas, empilhadeiras autônomas, tudo acontece em tempo real na borda. Aplicabilidade na logística disso, né? Nós estamos desenvolvendo aqui alguns cases na nossa região e temos uma força também do 5G para a indústria, dentro da indústria, de reduzir aqueles treinamentos, as manutenções, fazer isso tudo à distância. Alguém que está na China, orientar um mecânico local com óculos de realidade aumentada, com um celular de realidade, com óculos de realidade virtual, celular com realidade aumentada, em tempo real, ensinar um mecânico local a mexer numa máquina
importada. É disso que nós estamos falando, 5G na indústria, no barracão e coisas do tipo. Excelente fala, professor Leandro, e já passo a bola para o Miguel para falar um pouquinho de cases para nós. Bom dia, pessoal. Por enquanto, né? Vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês alguns cases da T-Systems e o que nós estamos fazendo, né, ao redor do mundo, tá? Não é só aqui no Brasil, e está muito relacionado com o que os professores comentaram, tá? Todo mundo já está vendo minha tela? Estamos sim. Sim. Ok. O primeiro deles é relacionado diretamente com a cadeia logística, que a gente... Deixa eu tirar isso daqui. Faz o envio direto do produto. O que é o envio direto, né? A tradução do direct shipment. Existe uma concessionária de uma determinada marca, ele, numa revisão de um carro, ele faz o pedido de uma peça para a fábrica. Ao invés da fábrica ter que manter aquele estoque de um monte de peça para alimentar os concessionários, a fábrica já faz o pedido direto para o fornecedor e o fornecedor entrega direto para o concessionário, tá? Essa é uma das coisas que traz bastante eficiência para a questão de armazenamento, espaço, logística, custo e assim por diante. Me interrompam, quem tiver dúvida, pergunta, fiquem à vontade. Uma outra possibilidade é a gestão de pedidos, a gestão da cadeia de suprimentos, como o professor comentou. E aqui não é só fazer essa gestão de sequenciamento, de transporte e tudo mais. É quando o fornecedor lá, a cadeia de suprimento, ele está fazendo o carregamento do caminhão, das peças, do pedido que foi realizado pela empresa, o próprio caminhoneiro ele se torna parte daquele processo. Então, ele vai fazer a checagem do produto. Ele vai checar se aquele produto é realmente o produto que está ali no pedido, que está feito no transporte. Vai fazer checklist de caminhão e depois a gente vai fazer o quê? Rastrear aquele produto até a fábrica. Para quê? Saber quando que vai chegar, se ele teve algum problema no meio do caminho, ou um desvio de rota, ou coisas assim. Tá? E aí, quando chega na fábrica, né, não basta a gente checou o material, rastreou até a chegada na fábrica. E quando chega na fábrica, é onde a gente entra com um pouco mais de inteligência, né? A inteligência artificial para quê? Para poder fazer a gestão do pátio, gestão da doca. Eu vou rastrear ele a partir do momento que ele chegou na fábrica, eu já libero ele de uma forma mais automática na entrada do caminhão, faço a indicação de qual é a doca que ele vai fazer o descarregamento daquele produto, e se for um cross-dock, eu já digo qual é a primeira que ele vai fazer. Então, tem uma inteligência artificial com base nos números, nas informações que são coletadas diariamente, de todos os descarregamentos e descarregamentos, qual é a primeira doca que ele tem que ir, qual o tempo médio de cada doca, qual o tempo médio de cada processo, até mesmo para que você possa fazer uma correção ali de algum desvio, né? E aí essa inteligência diz para você assim, ó, caminhoneiro, Miguel, vai para a doca 2 descarregar o produto X. Depois você vai para a doca 5, o produto Y. E pode ser o inverso. O caminhoneiro que está atrás de mim, ele vai fazer o inverso. Então essa inteligência consegue fazer essa gestão do pátio. E a parte de drone, que o professor também comentou, da gente fazer um inventário usando drones. E aí, aqui no Brasil ainda tem algumas regras, né, normas que, com relação ao drone autônomo, né, a gente, por norma da ANAC, não pode voar sem ter uma pessoa supervisionando, 100% do tempo, né? Mas ele vai fazer toda a conferência do estoque, né? Então, ou ler os códigos de barra, ou ler um QR Code, ou até mesmo através de RFID, você consegue fazer um inventário do estoque, ou mesmo por câmera, dependendo do tipo de estoque. Nesse caso aqui, por exemplo, são containers, então a gente sobrevoa e faz através de análise de imagem, tá? Faz a gravação e análise da imagem. E o armazém inteligente, né? É onde a gente
depois que o produto chega, a gente descarrega e tudo mais, como que é o processo de armazenamento, né? Identificar aquele material no momento que eu estou tirando do caminhão, para onde que eu levo, qual é a rota que eu preciso tomar, né? Até aquela rua, aquela posição da paleteira que eu tenho que levar aquele material e descarregar e manter os sistemas legados sempre atualizados. Então, tudo conectado ali, é uma cadeia que está sempre um ponto falando com o outro, no end-to-end, então é um ciclo que fica se repetindo. E aqui não só o armazenamento, mas movimentação, como que eu rastreio, que eu tirei a peça do lugar 1 e coloquei no lugar 2 do outro corredor. A gente consegue ter esse rastreamento de forma digital, né? E automática também, ou até mesmo por um picking. Então, a partir do momento que eu já coletei todos os materiais, por exemplo, no warehouse, eu já faço a chamada do AVG, que é um veículo autônomo, para poder colocar em cima dele e levar para a linha de produção, por exemplo. Tá? Aqui eu acabei falando, né, de localizar para poder fazer a retirada. A gestão de custo de produção, então, aqui falando um pouco de fábrica, né, quando a gente entra de fazer a gestão do maquinário, conectar nos dispositivos IoT, fazer a manutenção preditiva usando machine learning para prever com base nos padrões anteriores, seria um cronograma de manutenção possível até depois das possíveis datas, onde seria a falha da máquina, né, por exemplo. E aí a gente consegue reduzir custo. Fazer o controle tanto de qualidade, né, do produto que está sendo produzido, ou jogar para refazer, né, esse produto aqui não passou no controle de qualidade, ele tem que ser refeito e assim por diante. Manutenção preditiva, aqui nesse caso pode ser de maquinário, mas aqui a gente está falando de correias. Tá? Então, quanto tempo dura, qual o MTTR ou MTTF, então como que a gente faz essa gestão usando, por exemplo, imagens daquela correia e saber que a partir de um determinado momento a correia tem que ser trocada. E gestão de frota, né? Então temos tudo conectado, mas vamos fazer ali também a telemetria do caminhão. A telemetria do caminhão para quê? A gente reduz a emissão de CO2, economia de combustível, economia de custo, consegue determinar pontos de parada e assim por diante. Já tem diversas empresas hoje no Brasil e no mundo que usam isso. E a parte de asset monitoring, aí quando a gente entra, por exemplo, num rastreamento de um produto, rastreamento, saber se aquele produto qual foi a variação de temperatura dele no trajeto, se está dentro do que foi estipulado, saber a localização, saber quanto tempo, né, vai demorar para chegar aquele produto, e até mesmo que seja intermodal, ele começou num transporte terrestre, foi para o navio, e do navio ele virou um transporte terrestre na outra ponta e chegou ao seu destino. Ou até mesmo antes de chegar no navio, né, você conseguir alocar estacionamento dentro do porto para otimizar e evitar aquelas filas, né, do lado de fora do porto, e melhorar o fluxo de entrada, descarregamento de caminhão e carregamento também. Tá? Então consegue fazer a alocação dinâmica aí das vagas. Esse é alguns dos casos que eu gostaria de ter compartilhado aí com vocês. Se tiver alguma dúvida, pessoal, bem conectado com o que os professores falaram aí com relação a rastreamento, sensores, inovação, digitalização, assim por diante. Maravilha, gostei muito. Principalmente lá fora, né? Acontece uma revolução na indústria, que nós chamamos aqui de 4.0, talvez no Brasil ainda 80% das indústrias são 2.0, né? Algumas já com a iniciativa de conectividade e sensoriamento, então a gente fala isso de 3.0,
e talvez ainda uma minoria 4.0 com predição, prescrição e uso do potencial que tem a inteligência artificial, a robótica e a autonomia das coisas dentro desses barracões. É bom a gente ver, né, essas possibilidades que a T-System nos traz aqui. A T-System, ela é parceira do Brain do ponto de vista de desenvolvimento de soluções para a logística. Nós estamos co-criando coisas sempre juntos e é uma felicidade ter vocês por aqui. Nós temos 8 minutinhos. Eu vou deixar o público que quiser fazer alguma pergunta direcionada, seja para os professores Orlando ou Leandro, ou para o Miguel, pode tirar o microfone, fazer a pergunta direta, para que a gente possa explorar um pouquinho esse tempo com questões específicas ou da área de estudo de vocês, ou da empresa, e deixa aberto, então, para vocês retirar o microfone e fazer a pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta, se já está aberta aqui a sessão. Meu nome é Emerson, sou da Algar, recém-adquirida da Vogel, na verdade, origem Vogel. Eu sou um apaixonado por tecnologias, né? E eu faço sempre aquelas perguntas que realmente gostaria de desafiar o público, né? Principalmente o professor Leandro Maneiro, parabéns pela apresentação, o professor Orlando também, Miguel. E a pergunta que eu faço é a seguinte, né? Dentro desse desafio que nós temos, né? De conectar milhões de dispositivos por quilômetro quadrado, seja aí machine to machine, né? Utilizando tecnologias. Eu acho que o grande desafio aí é o custo da comunicação, né? Quando a gente fala de 5G, a gente fala de frequências licenciadas ou não, soluções que, de uma certa forma, precisam escalar, precisam ser economicamente viável, né? Tem custo TCO, né? CAPEX mais OPEX aí futuro, né? E que isso, né, é garantido por padrões, né? Que tipo de padrões hoje, né, que estão sendo, assim como a gente gosta do Wi-Fi, né, quando a gente tem, por quê? Porque ele é de custo mais reduzido e é eficiente, né? Que tipo de padrões hoje para esses dispositivos que precisam trafegar informações básicas, né? Não estou falando assim de navegação, né? Mas estou falando de dispositivos que precisam controlar alguns itens, alguns sensores, né? De informações que precisam trafegar por baixo dados. Mas que tipo de padrões hoje existem, né? Que garantam empresas, que todas as empresas elas rodam missão crítica, né? Que garantam que a informação chegue com resiliência, né? Existem hoje que estão sendo explorados que vão realmente viabilizar essa escala, essa dimensão de milhões ou bilhões de dispositivos conectados, né? Porque esse é o elo que está faltando hoje, que eu vejo, né? O restante tudo é existente, mas essa viabilidade econômica desse elo ainda é um desafio grande, né? Que frentes que existem aí sendo estudados e desenvolvidos? Talvez melhor direcionar essa pergunta para o professor Leandro. O áudio está fechado, professor. Abri e fechou de novo. Bom, Emerson, muito obrigado pela pergunta. Realmente é bastante pertinente. A gente olhando para o nosso, né, o nosso mundo, Brasil, né? Então, a questão do 5G realmente, eu acho que o Leandro, o Xará falou no comecinho, o 5G deve começar no Brasil ainda esse ano, né? Em outubro, talvez. Então, vai levar, sim, um certo prazo, talvez anos aí, para a gente ter uma maturidade no país para usar a tecnologia. E junto com isso, como você bem comentou, a questão do custo, né? A 5G ele vai atingir 80% do espectro, né, a mais do que existe 2G, 3G. Então, ele vai de 700 MHz até 26,5 GHz, na faixa de frequência gigantesca, e, obviamente, isso tem um custo. Para especificamente a pergunta que você fez, o que a gente tem visto por aí é que o Narrowband IoT, né, é uma das soluções que tem tomado frente, né, por questão de usar uma banda estreita para trafegar poucos dados, né, e o custo dessas soluções do Narrowband IoT tende a ser menor que outras soluções. Tá? Então, o que eu tenho visto, né, existem muitas soluções sendo testadas, né, muitas soluções
o Bluetooth 4.0 para comunicação em redes chamadas de rede mesh, né? Então, quando você tem dentro de um container ou dentro de uma warehouse, sensores que precisam se comunicar, talvez o Bluetooth 4.0, né, ou o Bluetooth Low Energy, o BLE, é uma solução bastante interessante. Agora, quando a gente fala da comunicação externa, o Narrowband IoT tem sido uma solução bastante trabalhada, por duas questões, né? Na questão do nosso país, é a questão de usar o Narrowband IoT com comunicação satelital. Então, vai ser difícil colocar, vai demorar um tempo para colocar a cobertura 5G em todo o país. Nós não temos nem 4G em todo o país ainda, né? Então, 5G a gente pode esperar por tempo maior. Mas Narrowband IoT para comunicação satelital de satélite é uma solução hoje economicamente viável, por exemplo. Tá? Então, respondendo, para não levar muito mais tempo, seria isso. Eu acho que o Narrowband IoT junto com o Bluetooth Low Energy e Bluetooth 4.0 são soluções aí que podem ser bastante utilizadas, tá, Emerson? Acho que foi isso, tá? Excelente. Obrigado aí pela resposta. Uma alternativa, né, é o que a gente já vê no mundo do rastreabilidade de veículos ou cargas, utilizando alternativas mais baratas para manter o serviço de pé. A CABS de Curitiba, ela fez uma alternativa ainda mais ousada, que cada carro dela tem um pequeno dispositivo e manda a informação, e fez uma rede mesh entre todos os carros. Então, se alguém bloquear um dos carros com um bloqueador de sinal, por exemplo, antes ele manda o último sinal, que pega o carro que está mais próximo e consegue dar uma localização do roubo de carga do carro. É uma alternativa interessante. E a Algar, né, lançou, eu posso dizer, a melhor conectividade para o mundo de IoT no Brasil hoje, que é o chip Multiconnect, que funciona em 5 operadoras o mesmo chip, acordos nacionais regulamentados pela Anatel, que tem a nossa uma patente do próprio Brain embarcada no chip, que o próprio chip funciona como um modem, conectando na melhor rede, naquele lugar, naquele horário, e trazendo uma resiliência total, onde a gente tem 2G, 3G e 4G hoje. Né? Para saber mais, pode me procurar depois para falar do chip, mas hoje já tem 2 milhões de chips no mercado, resolvendo o problema de rastreamento de carro, de cargas, e também máquinas de cartão, né? Os POS das adquirentes. Abro novamente para perguntas, para mais uma pergunta antes da gente encerrar. Fique à vontade. Mais alguém? Alguma pergunta? Então, eu vou fazer uma. A área de inovação costuma gostar de problemas grandes, né? Problemas difíceis de resolver. E um deles, no Brasil, chama-se acidentes de trânsito. 600 mil acidentes de trânsito todos os anos. 300 mil sequelados todos os anos. 40 mil mortes. Nós matamos no trânsito mais gente do que se mata nas guerras civis atuais no mundo, por ano. 40 mil mortes de acidente de trânsito, 300 mil sequelados. O que a tecnologia, o que o sensoriamento, o que a conectividade pode trazer como uma solução para o transporte brasileiro? Onde a nossa frota é antiga, Estados Unidos, 2, 3 anos. Brasil, 12 a 15 anos a frota que está aí na rua. Na visão dos senhores, aí eu passo a bola para o Orlando. Falei que as perguntas difíceis iam ser para o Orlando. O que o futuro da logística pode esperar para resolver um problema de transporte chamado colisões de veículos? Né? Qual que é a sua aposta, professor Orlando? Sensoriamento? É conectividade? É inteligência artificial nos lembrando? É câmeras? Né? O que a gente pode esperar para resolver um problema difícil que são mortes no trânsito hoje? Nasa, se você me permitir, também queria incluir um outro ponto nisso. Então, quando a gente fala de futuro e a questão também, né, de
de diminuição de colisões, enfim, a gente entende que cada vez mais a logística ela precisa ser acessível, né? Todas as pessoas podem ter acesso a ter um carro, a poder trabalhar com frota, enfim, o que também a tecnologia aí no futuro nos reserva em questão de inclusão também de pessoas que hoje um carro no Brasil ainda é muito caro, se ele tem a sua diversificação, né? O que a tecnologia também pode promover para isso? Assim, o 5G permite o carro fazer a leitura do que está acontecendo na rua, enfim, esse tema também de inclusão. Bom, você pediu minha opinião, porque isso ninguém tem bola de cristal. Eu posso dizer que tem duas vertentes em relação a essa questão. A vertente do individual e a vertente do coletivo. Então, tem muita gente apostando nas soluções individuais. O automóvel é uma solução individual. Só que nós percebemos muito bem, né, no período da Covid, que quando parou os carros da cidade, a cidade se vive melhor. Então, tem um outro lado, que é o do não transporte individual, né? Então, eu não aposto tanto no carro autônomo, eu apostaria no ônibus autônomo, né? É lógico que nós vamos ter, ainda por um período, o automóvel rodando, mas não acredito que a gente consiga, num horizonte muito longo, ter o carro autônomo. Agora, quanto aos acidentes e tal, acho que é outra questão. É a questão da cidade inteligente. Porque existe um conjunto de problemas que não são individuais, novamente, são coletivos. E o compartilhamento das informações vão poder melhorar a qualidade de vida da cidade, né? Existe no mundo o MaaS, Mobility as a Service. Alguns já devem ter utilizado sistemas como esse, que você tem um cartão único e você tem todas as soluções possíveis de transportes. Em Melbourne, tem inclusive a sugestão de bicicleta e caminhada a pé dentro do aplicativo. Nós estamos desenvolvendo, agora eu vou falar em termos de pesquisa, uma pesquisa na área de LaaS, Logistics as a Service. Porque na medida que você vai aumentando esse nível de automação e com a entrada do blockchain, que é essencial, e aproveito e parabenizo, excelente palestra, professor Leandro, aprendi muito. Eu coloco que você vai poder compartilhar informações. Por exemplo, hoje a bola da vez é as torres de controle. Todo mundo falando de torres de controle. Mas existe um segundo grau, que é a torre das torres, onde eu posso compartilhar, mesmo com meus concorrentes, as operações, por exemplo, na cidade, e conseguir organizar um pouco mais o trânsito. Mas você fala, eu não posso abrir para o meu concorrente o que eu estou fazendo. Mas com o blockchain, como é tudo criptografado, eu consigo saber o volume de trânsito sem especificamente a atividade do negócio. Você já tem na Escandinávia um experimento nessa linha, na área de empresas de logística da construção civil. Só que aí facilita, porque a logística da construção civil não é concorrente. Dado que a obra já está acontecendo, não existe questões de mercado críticas e todos podem compartilhar. Então, você põe uma torre na cidade e a Smart City vai, com certeza, caminhar para essa área e vai administrando coletivamente o processo. Isso é uma aposta, não é a solução. Maravilha. Eu caí aqui, mas ouvi parte, tá? Obrigado, professor. E em Israel, alguém tentou resolver esse problema e resolveu 92% das colisões em Israel. A solução ela chama Mobileye.
A Intel acabou de comprar esses caras, que é uma pequena startup, por 15 bi de dólar, porque sabe que uma câmera inteligente, robusta, olhando do para-brisa para fora, com toda a inteligência de Smart Vision e inteligência artificial e tomada de decisão em tempo real na própria câmera, não dependendo da cloud nem da conectividade, era possível gerar um sinal sonoro de alerta quando tem uma mãe passeando com a criança na calçada e soltou a mão dessa criança e tem risco daquela criança ir para a rua, quando tem alguém do outro lado fazendo outra passagem errada, ou alguém que está aqui no mesmo volante, que cochilou e está comendo faixa, essa câmera ela alerta, gera um ponto sonoro e alguns caminhões ou carros mais modernos pode vibrar o banco, né? O conforto que as montadoras trouxe para as cabines, principalmente das carretas, gera um problema ainda de maior acidente, porque é muito confortável o banco, é ar quente ou é ar frio, né? E gera um isolamento ao ponto de virar quase que um ninho, né? Para quem está rodando muito tempo na estrada, pode cochilar e pode causar um acidente. Eu vou deixar aqui no chat, eu acho que vale muito a pena conhecer essa startup, que agora já é uma gigante, né? Chama Mobileye. E, de fato, ela está resolvendo esse problema, ou parte desse problema, tá, professor Orlando? E a gente teve o prazer de conhecê-los em Tel Aviv e estamos apaixonados assim, no impacto. E a versão nova da Mobileye, que tem o 5G embutido, ela vai resolver alguns problemas da cidade também. Com hiperprecisão, ela fala, tem um buraco aqui, em 15 centímetros, não é igual o Waze, né? Buraco previsto à frente, aí você fica procurando buraco, aí você esquece, depois cai nele, né? Errou a localização, né? E assim como a altura, lâmpadas queimadas, placas de veículos que sejam roubados ou furtados, é um monte de aplicações em cima dessa possibilidade de uma câmera inteligente, e esse insight pode nos ajudar a um segundo painel sobre, depois do 5G na ponta, o que muda na cidade. Aí eu vou contar com a presença de vocês novamente. Agradeço muitíssimo a presença de todo mundo que está aqui, a presença dos professores Leandro, Orlando e ao Miguel, parceiro T-System, Tribo São Paulo, Sabrina do Brain, muito obrigado pela essa discussão e pelo esse evento maravilhoso. Em breve a gente manda o pós-evento, vai estar disponível no nosso YouTube o material e vamos poder reverberar para mais gente. Muito obrigado à presença de todo mundo. Obrigado, gente. Obrigado e foi um prazer participar. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Parabéns, Orlando, também pelos comentários. Parabéns, Miguel. Obrigado pelo convite. Até uma próxima. Obrigado, gente. Excelente. Muito obrigado. Até a dia para todo mundo. próxima. Leandro, te espero por aqui. Um grande abraço.